Boa tarde, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante. A gente vai falar sobre saúde mental. Vou esperar o pessoal chegar aqui. A gente tem uma convidada mega especial hoje, que é a Janaína. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou colocando aqui o título da nossa live. Como manter a saúde mental na internet. Vamos publicar aqui, vamos fixar o nosso tema. Boa tarde para quem está chegando agora. Janaína já está aí. Jana, deixa eu só colocar o fone aqui para o nosso som ficar melhor. Enquanto o pessoal está chegando, só me dá um minutinho. E aí, enquanto o povo chega, você já vai entrando aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Estão me ouvindo bem? Quem está chegando aí me diz se o som tá bom, se tá ok. E eu vou chamar a Jana para começar essa conversa super interessante de hoje. Entrou aí, Jana? Oi. É bom dia ou boa tarde? Para mim ainda é bom dia. Para mim é bom dia também. Não tô fazendo meu horário de almoço como tu mandou. E agora? E agora, né? Estamos na luta. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas pode ser a 1 hora, tá? Não tem problema. Não tem problema, né? Tem que fazer. Pode ser a 1. Estamos na batalha. Estamos na batalha para manter a saúde mental. Estamos na batalha para fazer o horário de almoço certinho. Mas, Jana, primeiro aí, muito obrigada por ter aceitado o convite. Um prazer te ter aqui falando de um assunto tão importante, né? Um assunto tão relevante nos dias de hoje, que a gente se perde e perde fácil também nessa saúde mental se a gente não cuidar. Então, queria pedir para que tu começasse te apresentando, falando um pouquinho de você, para depois a gente entrar aí no nosso bate-papo. Bom, boa tarde, então, porque passou do meio-dia, então, pela ética, né? Pela moral, pelos bons costumes, boa tarde. Então, muito obrigada, Elis, pelo convite. É uma grande honra falar desse assunto, né? Não é a minha especialidade de estudo, mas quando a gente estuda comportamento, a saúde mental está muito relacionada e tem sido aí o foco aí de alguns estudos nos últimos tempos, né? Para ajudar aí os mentorados, as mentoradas a ter esse equilíbrio que a gente vai falar um pouquinho. Então, eu sou a Jana Vieira, sou mentora, trabalho com comportamento humano, então o meu foco é sempre ajudar as pessoas a se desenvolverem como pessoa para atuar onde elas querem atuar, seja na sua casa como dona de casa, seja como profissional, para que a gente não esqueça, né, que antes de qualquer coisa nós somos um ser humano e essa saúde mental precisa sim estar em foco, precisa sim estar sendo observada. Também atuo como professora, como gestora universitária, tenho aí algumas caminhadinhas e sou muito feliz de te encontrar nesse caminho agora como minha mentorada, também como minha mentora, com muita colaboração e com muita troca, né, Elis? É verdade, é verdade. E, Jana, assim, ó, por mais que você comentou, né? Ah, não é a minha área de especialidade, né? Mas aqui, né, a gente não vai se aprofundar a gente não está falando de problemas mentais ou de doença, mas eu vejo que o trabalho que você faz, né, que é um trabalho de ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio, a organizar melhor a sua rotina, definir melhor o seu foco, a se conhecer melhor, né, são ações essenciais para que a gente mantenha a saúde mental, né? E não só, óbvio, a gente está aqui falando, né, de saúde mental no momento que a gente vem se expor aqui, né? Vem para a internet, que é um lugar de muito julgamento, onde muitas pessoas, e acho que esse é um ponto muito relevante, né? Muitas pessoas acabam não entrando, não atuando na internet com toda a força que poderiam, não acabam, consequentemente, não potencializando os seus negócios da maneira como poderiam fazer se usassem o mínimo, né, do que as redes sociais proporcionam, do que a internet proporciona, justamente pelo medo do julgamento, né? E justamente porque isso abala. Então, né, a questão da saúde mental não é só
a doença, né? Mas é o abalo emocional, porque tu tá aqui e, assim, eu sempre costumo falar, eu faço aula ao vivo numa boa e sem problema nenhum e muito desprendida mesmo, porque é a mesma coisa que tu tá numa sala de aula. Tu vai errar, tu pode ter um branco, tu pode gaguejar, tu pode falar uma frase errada. E isso aqui precisa ser cada vez mais reflexo da vida real. Então, se a gente estivesse numa sala de aula falando sobre isso, ou se nas minhas aulas que eu dou na segunda-feira, né? Se eu estivesse numa sala de aula, os imprevistos acontecem, né? Os problemas acontecem. E faz parte, a gente não precisa ser um serzinho perfeitinho, né? Não precisa estar ali quadradinho. Eu acho que isso leva muito. E eu vejo que o teu trabalho é fundamental. É fundamental em todas essas etapas. Mesmo você não sendo uma especialista em doenças mentais, mas o que você faz ajuda, sim, e muito. Né? E eu sou tua mentorada, né? A gente está fazendo um processo aí em conjunto, né? Eu posso garantir que ajuda e muito a gente manter a sanidade nesse ambiente que é acelerado, que é maluco, que é cheio de julgamento, que é cheio de coisas, né? E também a Jana, aproveitando aqui, né? A Jana, tá? Que eu abri cortou o Agora. som, né? Entrou uma ligação aqui do aluno. A Jana entrou na mentoria que eu abri as inscrições agora. Então, para quem quer aí também organizar a vida, para ter um pouco mais de tempo e estar mentalmente preparado, também fica o convite aí para conhecer a mentoria, que vai ajudar e muito a organizar a rotina, organizar as atividades para a gente ter mais equilíbrio. Mas, Jana, vou deixar agora a bola aí contigo, né? Eu sei que tu preparou aí um conteúdo pra gente para começar a abordar esse assunto, trazer toda essa bagagem para nós. E na medida eu vou aqui fazendo as perguntas, colaborando na medida do possível. Mas está contigo. Vamos lá, então. Eu acho que antes de tudo, Elisa, a gente precisa desmistificar a história da saúde mental. Uma coisa que eu percebo muito quando as pessoas chegam para mim, e aí você tocou num assunto, né? Muito importante, nós estamos vivendo um momento onde ninguém está 100%. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E aí entender a saúde mental é exatamente isso. Estar com a saúde mental em dia não quer dizer que você é aquela pessoa plena, equilibrada e que não vai ter nenhum surto, nenhum olhar negativo. Não é isso, né? A saúde mental, ela é a forma como você lida com as coisas. A forma como você gerencia o que está acontecendo. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, e aí você tocou, né, a partir do meu trabalho, a gente faz um contexto de olhar o todo antes de qualquer coisa. Porque eu costumo dizer que a gente não vai equilibrar todos os pratinhos. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou gestora, eu trabalho na rede social, eu tenho os meus mentorados, eu faço treinamento em empresa. Opa, peraí, cadê a Janaína? E aí, equilibrar essa saúde mental estando dentro das redes sociais, com uma cobrança exacerbada, se eu não entender alguns pontos, eu vou surtar e vou paralisar. Ou vou achar que eu estou sendo muito produtiva. E, na verdade, eu não estou, porque daí eu não estou vendo o quê? O meu resultado. E se eu não vejo o resultado, Elis, o que acontece com a nossa saúde mental? Você entra em desequilíbrio. Então, se a saúde mental é essa reação às exigências que eu estou tendo, eu preciso primeiro entender essas exigências que eu tenho. Primeiro eu preciso isso. E foi o que a gente fez nos 2 primeiros passos dos nossos encontros. Sim. Quem é Elis? Elis, vamos olhar a sua vida como um todo. Vamos entender seus valores. Né? E eu falei para ti que eu traria 4 dicas. E eu já estou entrando na primeira dica. Que é esse entender como eu funciono. Quem eu sou. Porque eu como mãe, vamos pegar com um exemplo aqui, eu como mãe. Ou, sei lá, um pai que está em home office, que não estava habituado com o dia a dia, e ele está lá trabalhando nas redes sociais, precisa publicar, precisa criar conteúdo, precisa pesquisar, precisa criar matriz.
E ele precisa organizar quem ele é e como ele vai produzir. Porque ele não está mais fora de casa. Será que eu vou sentar aqui e vou produzir? E aí esse autoconhecimento é fundamental. Esse olhar para quem eu sou, como eu funciono, quais são os meus valores, ele começa a me tornar único. E aí está relacionado ao posicionamento que eu venho ter nas redes sociais. A essa comparação que você falou. Eu começo a não me comparar de uma forma em desequilíbrio. Porque o se comparar, Elis, é natural do ser humano. Se a gente pegar, né, essa competição que a gente tem, de querer ser melhor que o meu concorrente, de querer estar fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, isso está muito relacionado ao comportamento. E aí, eu trabalho com o mapeamento de perfil. Se a gente pegar, por exemplo, um comunicador, ele sofre de forma absurda nas redes sociais. Se ele não entender isso, ele entra em desequilíbrio. E aí eu começo a reagir de forma desequilibrada. Eu começo a reagir de forma negativa. Então, a primeira dica para que eu possa manter um equilíbrio e reagir às exigências de forma equilibrada e dentro de uma saúde mental aceitável é me conhecer. É saber quem eu sou, é saber para que caminho eu estou indo. Eu sempre digo que não basta saber o para quê, eu preciso saber o como. E a gente fala aqui, Elis, de uma forma muito natural, mas não é tão fácil assim. Sim. É um processo. E porque envolve decisão, né, Jana? Eu acho que no momento também que você tem... Acho que o primeiro pilar, sem dúvida, né, é entender quem você é, como você funciona, para saber como você vai se portar. Isso também eu sempre comento que tem a ver com um elemento fundamental para a gente ter sucesso aqui, que é o elemento de autenticidade. Porque senão a gente vem para cá e é um robozinho, a gente fica fazendo repeteco. E a gente precisa trazer a nossa essência para cá, porque falar sobre determinado assunto, falar sobre mapeamento comportamental, falar sobre marketing digital, tem muita gente falando. Mas as pessoas engajam também pela forma como você fala, como você aborda, né? Qual é a tua personalidade dentro desse universo que você domina. Então, o autoconhecimento também traz um ponto que ajuda a manter mais equilíbrio, que é a autenticidade. E só resgatando um pouco do que tu falou, assim, que quando a gente começa a fazer as coisas e não tem resultado, isso te põe em desequilíbrio. Quando a gente começa a fazer as coisas aqui na internet e de forma sem ter clareza dos nossos objetivos, sem ter um processo, sem ter uma estratégia, a gente também começa a não ter resultado. E quando a gente não tem resultado, tu desanima, tu não quer mais fazer. E daí tu vai empurrando, tu vai deixando para depois, né? A Margot está colocando aqui, bom senso. A gente precisa realmente ter bom senso, né? Na hora de definir as coisas e não querer abraçar o mundo, né? Então, sem dúvida nenhuma. Mas segue aí nos teus conselhos. E aí, o segundo ponto, e aí já entra com o que você falou, e o autoconhecimento, ele está totalmente relacionado a entender as minhas emoções, né? Então, não é à toa que há muitos anos, porque a inteligência emocional não é algo novo, né? A inteligência emocional, ela já é falada, Elis. Eu acho que desde que eu me lembro de ter entrado na faculdade. Isso faz algum tempo já, né? Já se fala há mais de 20 anos da inteligência emocional. Só que o que acontece? Hoje, com a abertura, né, das redes sociais, com essa interação maior, a disseminação da informação acaba se tornando muito maior. E fazer gestão das emoções só é possível quando eu identifico a minha emoção. Então, por exemplo, eu tô lá, eu não sei porquê, eu fui postar um negócio e eu não sei se acontece só comigo, sabe, Elis? Quem tá assistindo aqui, participando, pode me dizer aí se acontece com você também. Eu tô lá, fiz um post, que era o meu post do dia, então hoje o dia do administrador,
Eu fiz um post até de brincadeira lá, né? Que acontece muito na sala de aula. E me peguei, de repente, rolando a barra do feed. E aí eu parei e falei assim, tá, por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Vendo nada. E aquilo me gera uma emoção a partir do momento que eu começo a olhar e falo, nossa, quanta coisa sem sentido. Ai, o cara tá falando a mesma coisa que eu falo de uma maneira que tá errado. E aí você vai startando emoções, porque quando você vai fazendo esse movimento comportamental, você starta emoções. E aí eu posso gerar uma raiva, eu posso gerar um medo, né? Olha, tem muito concorrente, aí eu começo a ficar com medo. Aí esse medo, ele não é bom e nem ruim. Ele vai dar um sentir de acordo com a forma que você se comporta. Se você continuar olhando os seus concorrentes e ver que eles estão fazendo mais que você, o teu medo pode te paralisar. E aí você entra em desequilíbrio. E aí você trava. E aí tem uma coisa também, só para complementar isso que você está falando, né? É muito comum. Toda vez que eu vou fazer uma mentoria, né, seja em grupo, seja individual, vou fazer um trabalho, as pessoas falam assim, será que ainda tem mercado para mim? Porque tem tanto concorrente, tem tanta gente falando a mesma coisa, tem tanta gente atuando na mesma área e que leva esse medo, né? Leva esse desequilíbrio. E a verdade, gente, as redes sociais funcionam da seguinte forma. No momento que tu se interessa por um determinado assunto, ele vai te mostrar ainda mais daquele assunto. Então, a verdade é que a gente está o tempo todo numa bolha. Você está vendo muitos concorrentes porque é o assunto que te interessa, é o assunto que você interage, é o assunto que você pesquisa. E é o que as redes sociais vão te mostrar. Mas se tu dá um passo para o lado e perguntar para alguém que não é do teu mercado o quanto essa pessoa sabe do teu mercado, o quanto essa pessoa conhece do teu mercado, as pessoas muitas vezes não conhecem nem aqueles concorrentes que você acha que são super, hiper, mega famosos. É porque você está na tua bolha. Então, um dos primeiros pontos para desmistificar também, quando a gente vem para a internet, é isso de que já tem muitas pessoas falando de tudo. Já tem muitos concorrentes na minha área. Não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Eu sempre dou o meu exemplo no marketing digital. Se tu chuta uma pedra, sai alguém que trabalha com marketing digital, sai alguém falando de marketing digital por aí. Até quem não é do marketing digital fala de marketing digital. E mesmo assim, clientes não faltam. Mesmo assim, trabalho não falta. Porque além de você estar ali na tua bolha, que tu só enxerga coisas da tua área, tu só enxerga os teus concorrentes, porque as redes sociais só te apresentam isso, as pessoas também se identificam muito com você. Não só com o conteúdo, é a forma como... Quando a gente vende serviços, né? As pessoas não compram só a técnica, elas também compram a forma como você desenvolve a técnica, como você apresenta aquilo, como você se relaciona com as pessoas. Então, tem esses dois lados. Então, esse medo da concorrência é o primeiro medo que a gente precisa tirar de vez da nossa frente, porque tem um puta mercado ainda para todo mundo. Tem muito mercado. Óbvio, o mercado está cada vez mais exigente, mas tem muito mercado. Oi, Joaquim, tudo bem? Joaquim, meu amigo português do marketing digital. Olha! Também nos assistindo lá de Portugal. Bom te ver por aqui, Joaquim. Boa tarde também para todo mundo que entrou aí depois. A gente está aqui com a Jana, falando sobre como manter a saúde mental trabalhando na internet. A Jana já trouxe aí 2 pontos, né, Jana? Se puder só recapitular os 2 pontos e continuar nos próximos 2 pontos para a gente seguir à frente. Vou devolver a palavra para ti. Porque eu falo demais, né? Metida. Nós duas falamos demais, então vamos nesse bate-bola, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, ó, isso que você trouxe tem a ver com o primeiro ponto, que é o autoconhecimento, Elis. Porque o que é o autoconhecimento? Eu sei da minha autoridade para que a síndrome da impostora não venha. E eu falo impostora, mas é a síndrome do impostor também, tá, gente? Porque essa síndrome, ela dá tanto para o homem quanto para a mulher. E ela desequilibra a nossa saúde mental. Por quê? Porque se eu não me conheço, se eu não sei a minha capacidade, as minhas habilidades, eu começo a me inferiorizar. A falar, eu ainda não estou pronto. E isso está relacionado ao meu autoconhecimento.
que foi a primeira dica que eu dei, né? A segunda dica foi entender as emoções. O que está te gerando de emoção quando você está ali rolando a barra de feed, ou quando você não consegue aparecer num stories e você está vendo todo mundo aparecer nos stories, né? Ou quando você coloca um post e fica a cada 5 segundos olhando quantas curtidas tem, quantos comentários tem. E aí, Elis, eu quero fazer um parênteses aqui, da gente entender que o que a gente faz de fato é bom. E eu vou dar o meu exemplo, tá? Não porque eu tenho um equilíbrio 100%, até porque daqui a pouco eu vou falar sobre o que é esse equilíbrio. Mas eu sou uma comunicadora, né? Dentro dos perfis comportamentais, eu sou uma comunicadora. E o comunicador, ele tem um grande ponto que ele quer ser aceito. Então, para um comunicador fazer uma postagem e não ter curtidas, não ter comentários, é praticamente a morte. E aí entra um desequilíbrio de você falar, eu não vou postar porque o meu conteúdo é ruim, porque isso. E aí vem esse desequilíbrio de emoções, e aí ativa a tua tristeza, né? E aí, o ano passado, no começo desse ano, né? Eu escutei uma pessoa falando assim para mim, o teu nome tá famoso. Eu falei, meu nome tá famoso, mas eu tenho, sei lá, 1.300, 1.500 seguidores, né? E aí, olha o ponto de comparação do comunicador e principalmente quem está nas redes sociais achando que você precisa ter muitos seguidores. E a pessoa falou assim, nossa, eu estava lá em Rio do Sul e uma menina falou assim, essa aqui não é a Jana, que era tutora da UFSC. Gente, eu fui tutora da UFSC há muitos anos, né? Eu nem era gestora da faculdade ainda. E aí essa outra pessoa falou, a Jana, porque, nossa, eu participei de um curso com ela, de um treinamento num local, e eu achei muito legal e tenho acompanhado as redes sociais dela e tem me ajudado muito. Gente, essa pessoa nunca curtiu um post meu. E aquilo me fez entender muito mais, e aí vem, poxa, eu tô criando conteúdo, eu estou tendo consistência, eu sei para onde eu quero ir, 100%? Não, gente, às vezes a gente entra em dúvida. E isso é o equilíbrio, Elis. A dúvida também é o equilíbrio. E aí é o terceiro ponto. Eu entendi minhas emoções, eu sei o que está gerando de cada emoção. E aí eu vou buscar o meu equilíbrio. E aí eu chamo muito a atenção dos meus mentorados o seguinte: para de olhar aquela criatura plena, maravilhosa das redes sociais, amigo, porque aquilo é palco. E eu sei que muita gente fala isso, Elis. E por vezes você, tenho certeza que você também passa por isso às vezes. Esse não, desânimo. eu não, amor, eu Não, sou... né? Plena. Não, comigo nada Plena. acontece, entendeu? Equilibradíssima, plena, bem resolvida. O problema é só com os outros. E é isso que eu quero falar para você que está aqui assistindo ou vai assistir depois. Para de acreditar nessas coisas. Eu sei que só falar não adianta, mas eu vou falar quantas vezes for preciso. Para de acreditar nesse palco lindo, porque essas pessoas por trás também têm medos, elas também têm inseguranças, elas também ficam tristes. E esse é o equilíbrio. Isso é estar equilibrado. Quando eu reconheço que aquela circunstância, e aí tá ali, né, na definição da saúde mental, que é como você reage às mudanças, às circunstâncias e harmoniza essas ideias e emoções. Então, o equilíbrio, ele precisa desse movimento. Ele precisa, a hora você estar eufórico na alegria, mas precisa, a hora estar na tristeza. Por quê? Porque se eu fico só alegre, eu só tenho um ponto de visão, Elis. E ele pode até subir um pouquinho ou descer um pouquinho. Mas eu só tenho um ponto. Quando eu tô lá embaixo, ou no medo, ou na tristeza, eu olho para cima. E quem é que nunca escutou que as pessoas, quando chegam no fundo do poço, elas tiram uma força que muitas vezes não é delas? Justamente porque a nossa vida precisa desse movimento. E aí eu costumo dizer-lhes que equilíbrio não é quando você consegue colocar 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro. Equilíbrio é quando você consegue achar o balanço perfeito. E aí, claro, falar perfeito é muito forte. Até Né? porque, né, Jana, a gente tá. Acho que essa tua fala faz todo sentido, né? O equilíbrio é achar o balanço perfeito. Porque a vida é isso, né? A vida é movimento.
Às vezes, mas não, eu fiz isso, não deu certo, eu fiz não sei o quê. Porque o meu relacionamento, porque o meu trabalho, porque eu tô super bem, de repente vem um problema. Daí era uma amiga conversando comigo assim, amiga, sinto muito, mas isso é a vida. Só vai parar de ter problemas, só vai parar de estar muito feliz ou muito triste no dia que tu morrer, que daí tu não vai sentir mais nada. Porque não existe, né? Por mais otimista, mais bem resolvido, mais determinado, mais objetivo, pelo melhor plano que tu montou da tua vida, do teu negócio, seja lá do que for, não existe estabilidade. Né? Não existe. A gente está o tempo todo oscilando, as coisas estão em movimento. A vida é dessa forma. E eu acho que isso tem muito a ver com esse terceiro ponto que tu falou, de entender as emoções, porque é isso, assim, a gente precisa entender as nossas emoções e aprender a, né, dominar as nossas emoções, entender como a gente reage. Porque essa felicidade... tu não vai estar o tempo todo feliz. Quem parece estar o tempo todo feliz também não está o tempo todo feliz, né? Não, é uma mentira que te contam que tu está todo dia super produtiva, todo dia super para cima. Não, aí por isso eu gosto muito daquele livro Hábitos Atômicos, porque ele fala muito dessa questão assim, o hábito, a rotina te salva. Te salva. Porque você não está afim todo dia de fazer 1000 coisas. Mas se você tem uma rotina, se você constrói um hábito, você vai mesmo sem vontade. Você vai porque precisa fazer, né? Porque precisa agir. Então, eu realmente não acredito nessa estabilidade. Eu acho que deve ser muito chato viver na estabilidade. Não tem como, não tem como. E a pandemia mostrou isso pra gente, né, Elise? E aí, ó, eu falei muito do comunicador e essa questão do equilíbrio, de entender, né, que esse equilíbrio é justamente o movimento do reconhecimento, é nos perguntarmos. Quando eu me levanto de manhã, identificar o meu funcionamento, olha o autoconhecimento de novo, né? Eu já identifiquei, gente, aqui em casa tem uma piada. Mamãe, você tomou seu café hoje? O meu filho mais velho, se ele vê que eu tô muito zicada, faz tempo que isso não acontece, mas quando ele vê que eu tô muito agitada, ele pergunta, mamãe, você já tomou o seu café? Por quê? Porque quando eu me levanto, eu tenho tempo de tomar o meu café, é o meu momento de me organizar, de entender o que está acontecendo comigo, como que eu me levantei naquele dia, e aí tomar uma postura de ação. Né? É o comportamento que eu tenho que vai mostrar como que eu estou reagindo às minhas emoções. E aí o hábito, né? Eu não sou uma pessoa de rotina estática. E isso foi muito legal, Elis, no meu processo de autoconhecimento, quando a pessoa que fez a minha primeira mentoria lá, há 2 anos e pouco atrás, quase 3 anos já, ela falou assim para mim, você tem rotina? Eu falei, não, eu não tenho rotina. Ela falou, me fala como é seu dia. E aí eu falei para ela como que era meu dia, ela falou assim, como é que você não tem rotina? Você não mostra todo dia em horário semelhante, tu não acorda em horário semelhante, você não tem aquela questão, tomo café da manhã, cuido da minha casa. O que você não tem é algo pautado em horários certinhos. Mas você tem uma certa rotina. E é esse olhar que a gente tem que ter. Mas o que acontece? Olha o ponto de comparação. Para mim, rotina era o meu exemplo de rotina é uma amiga minha que tem na porta da geladeira todos os horários. Que horário que ela vai para academia, que horário que ela vai no supermercado, que horário que ela vai... Só que para mim isso não funciona. E aí entender que para a minha pessoa isso não funciona é libertador. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que ter uma rotina. Porque a rotina me traz o equilíbrio da minha saúde mental. Como que eu lido com a minha mudança? Eu tive uma mudança agora, né? Tanto eu quanto meu marido, nós dois éramos só professores. Há 2 anos eu estou nesse movimento de mentorias, de treinamentos, fora a faculdade. Só que há 2 anos nós estamos dentro de casa, os dois o tempo inteiro. E agora ele está trabalhando num projeto onde ele tem alguns outros horários e que eu preciso respeitar esse horário. É uma mudança na rotina da minha casa. Porque antes eu falava, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E como que eu lido com essa mudança? Embora seja comunicador, eu tenho o executor junto comigo, o dominante, que quer falar e fazer. Então, entender isso
já faz com que antes de eu falar alguma coisa, eu fale, quem vai ter que se ajustar a isso tudo sou eu. E para manter a minha sanidade mental, eu não vou mais marcar cliente pela manhã. O entendimento do autoconhecimento, de reconhecer as minhas emoções. Porque se eu marcar cliente de manhã, eu vou ter que deixar o meu filho menor na casa de alguém. E aí isso já gera uma rotina diferente. E eu não tenho problema com mudança. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho as minhas postagens. Eu tenho que lembrar que eu tenho que estudar também para fazer posts com conteúdos bacanas. Porque isso é uma questão minha. Eu não vou colocar qualquer post. E aí? Como que a gente lida com todas essas mudanças? Como que eu mantenho a minha sanidade se eu não me conheço, se eu não sei lidar com as minhas emoções e se eu não entendo que equilibrar a minha vida é ter esses movimentos? Que hora eu tô lá em cima e hora eu tô aqui embaixo. E aí vem o quarto ponto, Elis, que é a questão de produtividade, de organização e foco. Entender a sua forma de se organizar. O que faz sentido para você? A gente tem visto nas redes sociais, e aí, óbvio, né? De novo, você falou que tem a questão do algoritmo do Instagram, mas tem também um processo dentro do nosso cérebro que se chama sistema de ativação reticular. Se eu estou estudando muito sobre aquele tema, se eu estou olhando muito sobre aquele ponto, óbvio que eu vou identificar com mais facilidade aquilo. Então, trabalhando com mentorias, eu vejo muitas pessoas trazendo planner de organização, agendas. Gente, eu nunca consegui usar agenda. E está relacionado ao meu perfil comportamental criativo, que aceita tudo muito rápido, que tem uma incitabilidade, que tem uma agilidade. Isso está relacionado ao meu perfil. Que eu não preciso escrever o como eu vou chegar. Eu vou resolvendo no meio do caminho. Mas isso é o meu funcionamento. Só que a falta de uma agenda levava a me marcar 2 clientes ao mesmo tempo. Porque se você confia na sua cabeça, amigo, chega um momento que ela não funciona mais. Por quê? Porque esse dispositivo frontal aqui, ele tem um espacinho pequeno. Então, para você colocar mais informação, ele vai deletar outras. Então, se você está passando muito tempo nas redes sociais e está esquecendo com facilidade, também está relacionado a isso. Então, o sistema de ativação reticular é aquela coisa, eu vou comprar um carro amarelo. E, de repente, você vê um monte de carro amarelo que você nunca tinha visto. Então, quando eu me organizo, vai começar a aparecer planilhas, vai aparecer planners, mas como que funciona para você? Qual é o seu foco? E aí entra que produtividade não está relacionada com a quantidade de coisas que você faz, mas com a quantidade de resultado que você tem nas coisas que você faz. E isso, Elise, eu até acho que você pode dar um exemplo dessa tua percepção, né? Que foi há pouco tempo que a gente teve aí uma pausa na nossa mentoria e eu acho que é legal você compartilhar isso, porque faz muito sentido para a saúde mental. Também do tempo que a gente precisa ter de entendimento para o que se aplica para a nossa vida. Não, sem dúvida. É porque acho que todo mundo, quando pensa, né, que vai fazer um processo, especialmente um processo de autoconhecimento, que vai, vou reorganizar minha vida, vou reorganizar minha rotina, vou reorganizar os meus objetivos, vou reorganizar o meu negócio, que é do dia para a noite. E, na verdade, não é do dia para a noite, né? Na verdade, assim, você começa o movimento e talvez o principal ponto de fracasso, né, Jana, que leva a esse desequilíbrio, que leva a essa agonia, que leva a ansiedade, é que quando a gente decide mudar, a gente quer mudar tudo de uma vez só. Não funciona. E não funciona, porque daí tu cansa, tu trava, né? Tu tem muito esforço e tu não faz nenhum deles. E quando a gente começou a fazer o processo de coaching, né, que eu estou fazendo contigo, eu tinha também um pouco disso, né? De querer mexer em muitos elementos ao mesmo tempo. E, na verdade, o processo trouxe à tona coisas que me incomodavam e eu nem tinha tanta consciência, assim, que me incomodava. A gente deu um tempo de praticamente 1 mês na mentoria, né, que foi quando eu me mudei, e ainda estou aqui em processo de organização da casa. Deu esse tempo de 1 mês e foi quando as coisas realmente vieram à tona, quando eu criei consciência
do que me incomodava e do que de fato eu precisava mudar. Então, e assim, acho que tudo tá tudo junto, porque tudo faz sentido. A gente tem um excesso de informações, a gente tem esse excesso de venda de vidinha perfeita, maravilhosa, de pessoas super produtivas, que estão sempre super arrumadas, que estão sempre tudo dando certo, que ninguém vem aqui para compartilhar desgraça, né, gente? Tu abre a câmera do Instagram para compartilhar coisas boas, né? E daí tu quer fazer as mudanças rápidas, tu quer mudar do dia para a noite, isso gera ansiedade, e isso te desequilibra mentalmente, e quando tu está desequilibrado e tá ansioso, tu não consegue fazer nada, e daí tu tem menos resultado ainda. Então, esse processo foi muito bom, assim, foi muito interessante. Porque a gente deu pausa na mentoria, porque eu não estava com o menor saco, a menor vontade, a menor cabeça. Se já não adianta, vamos aí fazer roda da vida, puta que pariu, né? Não vai dar para fazer agora. Eu tô aqui pensando o que eu vou fazer lá para me mudar, como é que eu vou trabalhar nesse ambiente alugado, ainda meio improvisado, né? Não tinha como. E é a maturidade da escolha, a maturidade de decidir no que você vai dar foco, o que você vai dar atenção naquele momento. Porque tem uma das coisas, agora eu não lembro se foi no essencialismo ou se foi o livro A Única Coisa. O livro A Única Coisa, para mim, também ele traz um aprendizado muito legal, que ele fala justamente isso, assim, não existe equilíbrio. Não existe. Essa história de, eu vou malhar, vou cuidar do corpo, da alimentação, do meu relacionamento, do meu negócio, vou ficar milionária e fitness e gata e gostosa ao mesmo tempo. Tu pode até conseguir tudo isso e não tem problema nenhum, a gente pode conseguir tudo isso, mas em um momento, em outro, você vai ter que escolher onde você vai dar foco. Porque tem momentos que a gente está dando foco no trabalho e é ali que está a tua principal energia e tu mantém os outros elementos. Tem momento que tu vai dar foco nos teus relacionamentos e tu mantém os outros pratos rodando. A questão é tu nunca se demorar demais num pico de foco no negócio e esquecer toda a tua vida pessoal, por exemplo. Ou curtir a vida louca vou só cuidar da diversão agora e esquecer completamente os teus negócios. E quando eu falo nas aulas de segunda-feira, e que é o que a gente vai trabalhar na mentoria também, essa questão assim, a mentoria é um convite para vir dar foco por 3 meses no teu negócio. É um pico de foco para tu conseguir organizar a rotina para que mantenha os pratos em equilíbrios sem tu precisar ficar se matando depois. Né? Sem você precisar ficar fazendo... Daí tem a ver com o que tu falou de ser produtivo e dar resultado. Não é tu fazer trocentas mil coisas na internet. É você escolher fazer de forma intencional o que efetivamente vai te dar resultado. E eu vejo que esse é um ponto muito importante para a gente conseguir manter a saúde mental em dia quando a gente está atuando aqui num ambiente onde se fala em milhões de seguidores, em milhões de reais faturados do dia para a noite. É você ter clareza de onde está teu negócio hoje, qual é o teu primeiro degrau, qual é o teu primeiro objetivo e qual ação efetiva você vai fazer para isso. Quais são as ações que você realmente tem que botar energia, tem que botar foco para conseguir ter o principal resultado. Porque não é ficar o dia inteiro aqui fazendo live que efetivamente vai te dar resultado. Não é fazer post todo dia que efetivamente vai te dar resultado. Se você não fizer de forma intencional. Se você não fizer com os conteúdos certos. Não adianta vir para cá só por vir se tu não sabe o que tu vai vender. Se tu não sabe qual é o teu objetivo final depois. Então, isso te ajuda a manter essa sanidade também, né? E queria até relatar o meu exemplo, né? Porque eu falo de comportamento humano. E eu não tenho nenhum produto em foco, por exemplo. Né? Hoje eu não estou com nenhuma mentoria em grupo aberta. Eu tenho o meu atendimento de mentoria individual. Tenho, né? Tu tem. Tá. Eu tenho o meu mapeamento de perfil, então eu falo de comportamento. Mas há um tempo atrás, eu tive que tomar decisões. Eu tive que tomar decisões e dar nãos, né? Baseado no autoconhecimento. Gente, mas assim, às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes você precisa de um profissional. E por isso eu estou na mentoria com a Elis. E por isso a Elis está com a mentoria comigo. E esse autorreconhecimento, Elis, de que às vezes
e muitas vezes nós não vamos conseguir sozinho, é uma grande maturidade para manter a saúde mental. Porque a gente, em especial as mulheres, eu sei que tem homens aqui também, e os homens também fazem isso, e muito forte, a gente acha que a gente pode fazer tudo sozinho. E a gente não pode. A gente não pode. Gente, a minha formação é em marketing. A minha formação, eu conheço todos os processos, né? Durante 10 anos eu dou aula de marketing, aí eu olho para a Elise e falo assim, me ajuda, porque eu não consigo. E a gente vai ter que sentar para desenhar. Por quê? Porque eu entendi que o processo do marketing digital é diferente. Eu preciso trabalhar e preciso de alguém pegando na minha mão. E eu penso, Elis, que esse equilíbrio mesmo da nossa saúde mental, e aí até para a gente já caminhar aí para os finalmente, né? Eu quero ler exatamente o conceito, assim, né? Do termo que se relaciona, para vocês entenderem que tudo que a gente falou aqui está relacionado. Porque ele diz o seguinte, ó. A saúde mental é a forma como uma pessoa reage às exigências, desafios, mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Vivenciamos uma série de emoções boas ou ruins diariamente que fazem parte da vida. E para a gente enfrentar isso, para a gente manter essa sanidade, eu preciso desse autoconhecimento, eu preciso entender as minhas emoções, eu preciso ter uma organização, entender esse movimento da nossa vida, e aí sim trazer essa produtividade de forma organizada no que cabe a mim. E não a essa cerca da rede social que eu sou o tempo inteiro infoxicada de coisas extremamente positivas e que é legal, né? Como ele falou, ninguém vai entrar aqui e abrir as redes sociais para ele falar, ai, socorro, né? Me ajuda. Dificilmente você vai ver isso. E aí é importante que você entenda que se manter nas redes sociais e se manter de forma saudável na sua mentalidade é esses pratinhos e essas decisões que a gente toma, que talvez eu não vou deixar cair o meu prato família, mas eu preciso entender que o meu foco nesse momento, a minha família tá rodando, o meu prato tá rodando, então o meu foco vai estar no meu negócio. E aí, o convite, Elis, que eu queria fazer, e hoje de manhã foi esse insight, fazendo a unha, eu falei para uma pessoa que estava lá do lado, e a gente conversando, e ela falou assim, mas eu sei de tudo isso. Eu falei, mas você aplica? Ela falou, não. Eu falei, então você não sabe. E aí, talvez tudo que eu tenha falado, tudo que você tenha falado aqui, a gente já sabe. Mas você aplica? Não? Então você não sabe. Porque a gente só sabe de fato quando eu aplico. Porque a teoria na prática, às vezes, ela funciona de forma diferente. Sim. Então, essa é a conectação que eu falo que precisa fazer, né? Que é o autoconhecimento, que gera autoconfiança e que vai te gerar ações muito mais produtivas. E aí a gente consegue equilibrar a saúde mental. Agora, óbvio, né, Elis, se todas essas emoções estão num desequilíbrio a ponto de te paralisar, busca ajuda de verdade. Busca aí um psicólogo, busca um terapeuta, né? E eu sempre falo, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas eu sempre indico quando eu identifico que esse desequilíbrio ele passou do ponto, né? Porque, gente, desequilíbrio emocional todo mundo vai ter. Pelo amor de Deus. Em maior ou menor grau, mais intenso ou menos intenso, todo mundo vai ter em algum momento ou outro, né? Com picos. E realmente, né? Eu vejo assim, acho que hoje menos, né? Mas as pessoas têm muito preconceito em falar sobre isso, sobre a necessidade de tu fazer um tratamento com terapeuta, com psicólogo, com psiquiatra, e o quanto isso é saudável, o quanto isso é importante, o quanto isso te ajuda. Né? E eu acho que essa questão, assim, esse papo da saúde mental nos tempos de internet, principalmente para quem vem para a internet, né, eu te agradeço muito, Jana, acho que ele é super importante. E a gente volta, né, para o básico, assim, que o básico é tu ter os elementos de autoconhecimento, tu fazer esse processo de autoconhecimento, entender o que faz sentido para ti e ter clareza dos teus objetivos, né? Ter clareza dos teus objetivos pessoais,
ter clareza dos teus objetivos de negócio. Nem todo mundo precisa faturar milhões para ser feliz, nem todo mundo precisa ter 10 mil seguidores nas redes sociais, e até assim, nem para ser feliz e nem para vender. Tu pode vender com muito menos. E também quero aqui complementar, né, do quanto é importante realmente, quando a gente tem esse excesso de informação, esse excesso de coisas para serem feitas relacionadas ao marketing digital, o quanto é importante você realmente ter uma estratégia, você realmente ter um desenho do que precisa ser feito, de quais são as ações que vão fazer diferença, quais são as ações que realmente vão te trazer resultado. Por isso eu quero reforçar aqui o convite para quem tiver interesse em ter esse desenho, em ter essa estratégia para fazer menos e ter mais resultado. Não é mágica, né? Não é, não precisa fazer nada, vou fazer um post, eu vou vender. Não, mas é você ter um processo de ações que efetivamente te levem para onde você quer chegar, que efetivamente te ajudem a vender o teu serviço. Fica o convite aqui, as inscrições da mentoria estão abertas, né? A gente tem só 15 vagas, boa parte delas já está preenchida, acho que a gente deve estar com uns 40%, 50% das vagas preenchidas, e a gente começa esse processo na semana que vem. Então, quem quiser saber mais, depois me manda um oi no direct que eu passo mais informações. Quem quiser fazer um processo aí de autoconhecimento, né, para dar esse passinho antes, para se entender melhor, fica aqui o convite também para procurar a Jana, que faz um trabalho excelente, é um trabalho que tem me ajudado muito. E complementando, Jana, por mais livros que eu leia, né, eu sempre falo, eu fui criada com os preceitos da Seiichi Noye, que é a base do pensamento positivo e de todas essas coisas. Mesmo assim, é fundamental fazer um processo junto contigo. Porque eu sei na teoria, mas quando a gente está sozinho, é muito mais difícil agir. Quando a gente simplesmente senta para conversar com alguém que é profissional, que sabe que não vai te julgar, né, que está ali para te orientar, faz toda a diferença. A mesma coisa com o marketing. Tu sabe o que precisa ser feito. Conteúdo sobre marketing é o que não falta por aí. Mas quando você está com alguém conversando sobre o teu negócio, as portas se abrem. Aqui na agência, né? Enquanto eu estava sozinha, que eu era sozinha fazendo os planejamentos, eu era muito mais limitada. Hoje, quando eu levo o planejamento para conversar com a equipe, vem muitas outras ideias. Então, a troca é fundamental. Por mais conhecimento que a gente tenha, por mais bagagem que a gente tenha, por mais vivência, por mais livros que a gente já leu, a troca em grupo, a troca com um mentor, a troca com um coach, a troca com colegas é essencial para a gente ampliar a visão, é essencial para a gente encontrar novos caminhos e para a gente implementar e ter resultados mais rápidos, né? Então, assim, essa troca, e a troca nos leva para os relacionamentos reais. E eu acho que os relacionamentos reais, pelo menos para mim, são um pilar essencial para a gente manter a saúde mental. Porque você não fica ali noiada, tu e as tuas neuras, criando um monstro que vem alguém e bate no teu amore, olha ali pro lado. Nem é tão grande assim, ou nem existe sua louca. Né? Tu fica criando. Então, tá junto com pessoas, tá nessa troca, seja somente com um mentor, ou seja, com um grupo onde tem pessoas com o mesmo objetivo, faz toda a diferença. Nos ajuda a ser mais saudáveis mentalmente. E tem uma outra coisa que nos ajuda a ser saudável mentalmente também, tá? Porque, assim, óbvio que aparece pra gente muitas coisas, principalmente porque a gente ativa o nosso sistema reticular, ou porque os algoritmos também nos levam, mas é importante você entender o que faz sentido para você. Porque quando a pessoa vem fazer mentoria comigo, por exemplo, eu sempre falo, se você vai fazer o processo comigo, para de ciscar em terreno do lado. Porque se você entrar no mar e pôr o pé em um caiaque de um lado e no caiaque do outro, sua perna vai quebrar. Entende? Porque isso acontece muito. Eu começo um processo, começo a não ter resultado, aí eu começo a ciscar nos terrenos vizinhos. E o que acontece com a minha atenção? Ela se dissipa. E aí, esse foco aqui se perde e eu, de fato, não vou ter resultado. Então, se você começa um processo, segue aquele processo e questiona. Se questiona, questiona seu mentor. Porque eu sempre falo que eu não faço processo de coach, eu faço processo de mentoria e eu utilizo ferramentas de coach.
Por que, Elis? Porque num processo de coaching não tem indicação do profissional. O profissional, ele só questiona. Eu não sirvo para isso, eu preciso dar pitaco. Eu preciso falar, não, isso aí não vai dar certo. Né? Ó, a Kátia entrou aqui, a Kátia é minha mentorada. Eu já falei para ela, Kátia, tu tá lançando um produto, tu tem que estar lá na mentoria da Elis. Eu posso te ajudar, mas o nível de ajuda que eu vou te dar é nem um terço do que você está focada numa mentoria. Mas segue um caminho. Então, isso ajuda com a saúde mental, que você começa a não dar muita opção para o seu cérebro não sabe trabalhar com muitas opções. Entendam isso, teu cérebro pira e não vai fazer nada. Então, por isso que lá no começo, quando ele falou, a gente entra querendo fazer um monte de objetivo. Não, amigo, é um objetivo, 2 no máximo. Porque senão o seu cérebro vai falar assim, nossa, é muito trabalho, tchau, e não vai fazer mais nada. Não vou ligar o Netflix. Vou fazer o que me dá prazer, o que não gasta energia, o que é mais fácil. Vou voltar a fazer como eu sempre fiz, que é melhor. Uma hora vai, né? Tu sabe as decisões que tu tem que tomar, tu sabe o que precisa mudar, mas a gente vai ser o tema da live com o Ari, né? Que foi uma pena que não ficou gravado. Vou convidar o Ari para voltar aqui. O tema da autossabotagem que a gente conversou na semana passada, né? Tu sabe, mas tu vai te autossabotando porque no fundo tu também não quer aquele esforço. Tu também não quer fazer aquele movimento, né? Inconscientemente tu não quer, tu quer estar ali na boa. E daí tu diz, ok, eu tenho que vender mais. Mas vai dar tanto trabalho, né? Eu tenho que vender mais. Mas eu vou ter que botar a carinha aqui para falar nas redes sociais. Mas daí, o que o meu vizinho vai falar? O que o meu primo vai dizer? Né? Eu sempre falo, fator motivacional, né? Coloca os boletinhos pendurados ali atrás do computador, atrás do celular, gente. Dá uma motivação extra para fazer live. Mas, tirando a brincadeira dos boletos, acho que a verdade da verdade, o que dá motivação para fazer live, o que dá motivação para você fazer um stories, para você compartilhar, é você tirar o peso disso. É você tirar o peso de que você tem que ser perfeito. É você tirar o peso de que você tem que ser igual a não sei quem. É tirar o peso que tem que ter trocentas mil pessoas te assistindo para você passar um conteúdo verdadeiro. Então, quando você tira esse peso, quando você tem a base do autoconhecimento que você falou, quando você sabe lidar com os teus medos, né? E você vem para cá de uma forma muito mais autêntica, se propondo a acertar, a errar, a trocar, a conversar, a coisa flui muito melhor. E quando você vê, tu já está fazendo, e quando você vê, os resultados estão acontecendo. Desde que você tenha um norte, desde que você saiba exatamente, né? A Milena colocou aqui, né? Saber o que quer. Quando você sabe o que tu quer, quando tu te move em prol daqueles objetivos e quando tu tira esse peso, ninguém nasceu grande, nem nas redes sociais, nem em negócio nenhum. E quando você tira esse peso de ter que ser igual ao fulano, né? Tu vem mais fácil. As coisas acontecem melhor. Tu publica mais, tu compartilha. Eu ouvi uma frase, eu ouvi do Joel J. Eu não sei se é dele ou não, mas eu ouvi dele. E para mim faz muito sentido. Tem muitas pessoas precisando do teu pior conteúdo. Exatamente. Tem muitas pessoas precisando daquilo que para ti é besta, é ridículo. Né? Aquilo que você acha que é muito simples, que não vai fazer diferença para ninguém, vai sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pode sim ajudar muitas pessoas. Eu sempre costumo falar para quem está travado, para quem está com esse medo, né, de vir. Assim, o que de pior pode acontecer, né? Se tu vem para cá. E outra coisa, muitas pessoas, quando a gente fala, eu falo muito em vendas, né? Vender, ter resultado, vender, ter resultado. Para mim, o marketing digital, ele precisa ser usado para isso. Mas a questão das pessoas, vender, é feio vender, eu tenho vergonha de vender. Olha pelo outro lado. Quantas pessoas tu está privando de ter acesso ao teu serviço? Quantas pessoas que precisam do teu serviço, que precisam do teu conhecimento e que hoje você está privando elas de ter acesso porque tu está aí com medinho, com vergonhinha, com medo do que a prima vai lhe falar se tu vir aqui e fazer um stories mal feito, fazer uma live e gaguejar. Você começa fazendo, que daí não tem quase ninguém assistindo, se for para errar, erra no meio de poucos mesmo. Depois a coisa flui. Então, assim, acho que a gente trabalhar o autoconhecimento, né, Jana? Trabalhar as nossas emoções, encontrar esse equilíbrio, traz mais leveza para a gente vir para cá com menos cobrança e com mais autenticidade.
que é o que realmente funciona, que é o que realmente dá resultado. E entender seu tempo, né, Elise? Assim, ó, se a gente for se comparar, eu e você, por exemplo, vamos pegar a base de comparação eu e a Elise, né? A Elise não tem filhos, é ela sozinha. Se ela quiser acordar às 7 da manhã na frente do computador e ficar até às 11 da noite, ela pode. Eu vou brigar com ela, mas ela pode, né? Por que eu digo que eu vou brigar? Porque, gente, eu não queria vir aqui falar de saúde mental e falar, você precisa ter treino, você precisa comer bem, você precisa... Não, você precisa entender o que para você nesse momento é necessário e o que te cabe. Por isso que o autoconhecimento precede o desenvolvimento. E aí você vai ter pequenas ações. Hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra, né? Eu não sei a pessoa que está colocando aqui. A Lali. Né, a Lali. O meu dilema é agir e faça, né? Depois você melhora. O feito é melhor do que o feito perfeito, gente. E assim, ó, qual é a tua régua de qualidade? Eu, por exemplo, já sei que eu tenho uma régua de qualidade muito alta. Por quê? Porque como professor eu fui obrigada a me aprofundar muito em conteúdos. E aí? Qual é a tua régua de comparação? E aí entra no que ele falou. O teu pouco é muito para outras pessoas. E eu tenho entendido isso fortemente, Elis, porque eu trago assuntos que às vezes eu acho que todo mundo sabe, e aí eu falo, mas como que você não sabe? Eu já estudo isso há 3, 5 anos. Mas é porque eu estudo isso, né? Então fica aí a dica, gente. O autoconhecimento que gera aí esse reflexo para suas emoções, e você vai se colocando dentro do seu equilíbrio. E aí a produtividade vem, você dá um surto de vez em quando, se questiona nesses surtos, entenda o que está acontecendo, que a gente vai equilibrando, né? E caminhando. O importante é você não parar, né, Elis? Exato, pode até descansar, né? Só não pode desistir. Deve, por favor. Eu nem falei dos pontos do bem-estar aqui, nada disso. Né? Os pilares, mas fica a dica, Elis. Traz alguém para falar dos pilares do bem-estar, olha que legal. Boa. Vou pensar em nome, vou pensar em alguns convidados. Eu estava fazendo só as aulas de segunda-feira, mas peguei gosto para vir aqui no Instagram também bater papo, né? Trocar ideia. É bom, né? Na segunda é uma aula mais pesada, mais densa, mais conteúdo mesmo, né? De marketing. E eu acho que todos esses outros assuntos são super importantes, são super relevantes, né? Então, vou montar uma agenda de lives aí, ver se o pessoal... Vou botar votação lá nos stories, ver se o pessoal quer continuar com as lives, trazer sempre convidados para trazer esses outros assuntos que estão em torno, né? Assim, fazem parte do mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo, do mundo do marketing digital, das vendas, para a gente sair um pouquinho desse viés só técnico. Porque quando a gente para falar sobre esses pontos, muitas vezes a gente identifica, né, outros fatores que podem nos fazer dar ainda mais resultado, pode tornar todo o outro processo muito mais simples. É bem isso, Ali. O teu pouco é muito para alguém. Funciona demais isso, porque tu tá muito fundo nesse assunto. Tu tá estudando, tu tá lendo. Eu sempre falo, só para a gente fechar aqui, e para provar que isso é verdade, assim. Dois exemplos de que o nosso pouco é muito para as pessoas. Quando eu comecei no marketing digital, eu fui fazer algumas palestras na CIF, na Associação Comercial e Industrial, aqui de Floripa. E eu levava e pensei, putz, muita gente fala de marketing digital, né? Eu vou levar o assunto de campanhas de vendas, que é diferente, que pouca gente fala. E eu fazia um workshop mega estruturado, super profundo, sobre estratégia, sobre campanha, sobre funil. Eu acabava o workshop e ficava assim, cri, 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 cri. Eu não tinha pergunta, eu não tinha pedido de proposta, eu não tinha nada. Quando eu baixei a régua para o basicão, para aquilo que eu acreditava que todo mundo sabia, eu comecei a fechar um projeto atrás do outro. As pessoas começaram a participar. Porque era justamente isso, assim, aquilo que para mim era muito básico, elas não estavam lendo e estudando o que eu estava lendo e estudando. Então, isso é prova real de que o nosso pouco é muito para alguém.
O outro ponto que leva a isso é que quando a gente monta uma matriz de conteúdo no marketing digital, por exemplo, os conteúdos que mais engajam, os conteúdos que mais trazem seguidores, os conteúdos que mais trazem comentários e reações são os conteúdos mais básicos. É aquilo que para você é muito basiquinho, é muito simples. Justamente porque as pessoas não estão lendo os livros que vocês estão lendo. Quem entende de mapeamento comportamental é a Jana. Eu não entendo bolhufas, eu conheço. Entendeu? Então, assim, quem entende de jato de plasma é a Lali, né? Eu conheço. Mas para que serve? Como funciona? Onde dói? Para quem é recomendado? Entendeu? Então, assim, aquilo que é básico precisa ser dito. Levando um pouco para o lado das redes sociais e que fecha com isso de que o teu pouco é muito para alguém. A Fran, tô adorando as lives, muito bom refletir. Vou convidar mesmo outras pessoas. E os meus amigos são todos de alto nível, né, gente? Meus amigos só não valem nada, mas são todos de alto nível. Ô, louco, eu valho muito, hein? Hein? Mas vamos continuar com as lives. Jana, te agradeço. Vou deixar aí para tu fazer um fechamento. Se despedir do pessoal. Saúde mental é equilíbrio, é autoconhecimento, é se encaixar na tua régua e não na régua do outro. Então, se tiver que dizer não, se tiver que parar de seguir alguém, se tiver que ficar um tempo sem vir para as redes sociais, se encaixe, faça a sua organização, entenda como está o teu processo, o que está te prejudicando. E às vezes é inconsciente. Então, se você não consegue identificar, peça ajuda, né? Assim como eu não consegui identificar onde estava o meu problema, estou indo para a mentoria porque eu preciso de ajuda, né? Eu preciso tomar um outro rumo. Então, entenda o teu processo, né? Tem uma pessoa que eu fiz uma live que ela falou um negócio que eu amei. Banque o seu rolê, né? Então, banque o seu rolê. É isso aí que vai fazer a diferença, o seu equilíbrio e não deixa, assim, o externo afetar. Entra no locus, né? O que eu controlo, o que eu não controlo. E uma das coisas que você mais controla é o seu comportamento, a tua forma de ação. E é isso que vai fazer com que a sua e a minha saúde mental fiquem aí nesse equilíbrio balançando. E é isso, Elis. Muito obrigada. Que bom, adoro tocar, também adoro fazer live. Faremos outras, ainda temos muitos outros assuntos, né? Então, vou convidar aqui, Liz. Amanhã eu tenho Aprendendo com Pipoca. Cada 15 dias a gente traz um filme e fala sobre um assunto. Eu só não vou falar o horário porque a gente está definindo ainda o horário, teve um problema. É sempre às 9 da manhã, mas vai estar lá o post. Amanhã a gente vai falar sobre saúde mental. A gente vai trazer como exemplo o filme do Coringa. Então fica aí a dica também. Ah, muito bom. Eu adorei essa tua linha de lives. Eu acho que é uma linha assim, super bacana mesmo e que com certeza vai funcionar. E é uma forma mais leve, né, de trazer assuntos tão importantes e tão pesados que as pessoas precisam tanto. Então, Jana, obrigada, amore. Nos vemos na mentoria, né? Aqui, quem mais quiser participar, só me chamar e a gente conversa e passa todas as informações. Beijo! Bom almoço, tá? 40 minutinhos de almoço, amor, tá? Pode deixar. Vou aproveitar e vou pintar o cabelo hoje. Vai, então. Ai, que lindo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.